Bom dia, queridos. Vamos continuar a exposição do livro de Romanos, hoje capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 18. Para melhor assimilação sua, o poder decretivo e a vontade soberana de Deus. Vamos para a leitura do texto? Versículo 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Vamos para a aplicação expositiva. Mas muita gente tem me perguntado: pastor, o que é sermão expositivo e por que o sermão expositivo? Qual a diferença? Deixa eu explicar mais uma vez, para, graças a Deus, a quantidade enorme de pessoas que a cada live, a cada domingo, aumentam, graças a Deus. O sermão expositivo é da seguinte maneira: todas as posições saem do texto e do seu contexto, a leitura antes e depois, toda a história. A centralidade e as colocações originam-se de uma passagem maior da Bíblia, portanto interpretadas à luz do contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, o propósito e a aplicabilidade para nós hoje. Então, mais ou menos assim. Quem escreveu o livro de Romanos? O apóstolo Paulo. A gente já sabe que orientado, iluminado pelo Espírito Santo. Para quem ele escreveu? Para a igreja de Roma, para os judaizantes, judeus e prosélitos que habitavam em Roma, lá na Itália, Europa. Qual o propósito? Mostrar que Paulo não era quem eles achavam. Havia muito comentário nocivo e pernicioso contra o apóstolo Paulo, e também para ganhar fundos, subsídios, para Paulo poder fazer uma viagem para a Espanha. E a aplicabilidade para nós hoje, o que isso nos aplica hoje. Por exemplo, não podemos aplicar hoje que Paulo queria na Espanha. Então, observando esses 4 pontos e fazendo uma exposição, a gente não corre o risco de maneira alguma de pregar uma heresia. Haviam muitos judeus em Roma e muitos tinham posições contra o apóstolo Paulo. Exemplo, Paulo não era um judeu da Palestina, porque o que Paulo pregava desagradava. Diziam que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo era contra a circuncisão, contra o calendário judaico religioso e contra a dieta religiosa. Essa tríade era o que identificava um judeu. Que também diziam que Paulo ensinava contra a lei de Moisés. Olha aí o barulho que eles criavam contra Paulo quando eles afirmavam isso. Diziam que a doutrina da justificação ensinada por Paulo, a doutrina da justificação ensinada por Paulo, de que o homem é justificado pela fé, sem obras nenhuma da lei, permitia o pecado. Ou seja, se eu estou salvo pela fé, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E a gente sabe que é o contrário. Aqueles que Deus salva e elege na eternidade, Deus nos concede fé. E nós não vivemos na prática do pecado. Finalmente, diziam que Paulo não pregava da parte de Deus. Por quê? Onde Paulo chegava, ele era perseguido, surrado, apedrejado e preso na maioria das vezes. Então, isso não pode acontecer com quem prega a palavra de Deus de forma genuína. Com tanta afirmativa nociva e contrária, Paulo tinha problema quando plantava uma igreja e quando pregava o evangelho. Exatamente o que acontece hoje quando você prega a Bíblia de forma fiel e quando você prega de forma expositiva. Incomoda. Por quê? Não gostavam do que ouviam e hoje não gostam do que ouvem. Paulo expunha a palavra de Deus. A pregação expositiva faz exatamente isso. Ela causa desconforto com relação ao nosso pecado. Porque ela mostra de forma clara o que é a nossa vida, o quanto somos pecadores, o quanto dependemos completamente da graça e da misericórdia de Deus. Vai aqui uma observação. O
título que a maioria das vezes tem na sua e na minha Bíblia. Por exemplo, antes de começar o versículo 14, tem aí: a rejeição de Israel não é compatível com a justiça de Deus. Está na minha Bíblia e na sua. Eu não gosto muito de ler os títulos, porque no caso desse título, ele vai contra a afirmativa que se encontra no capítulo 11, versículo 1 e 2. E eu quero ler. Vai lá no capítulo 11 de Romanos, versículo 1 e 2. Diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Portanto, olha aí, Paulo diz que Deus não rejeitou o povo de Israel. E aí parece que há um confronto contra esse título acrescido, colocado, para que melhor entendêssemos a Bíblia. Nesse caso, eu não vou concordar com o título, ok? Por isso que eu prefiro não ler o título na maioria das vezes. Vamos para a aplicação, então. Versículo 14, exposição da palavra. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo fala quase que de forma gritante. De maneira nenhuma. Porque um Deus soberano, divino, sem pecado algum, não pode ter injustiça por parte dele. Então, é Deus injusto? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo aqui antecipa uma óbice, ou seja, uma objeção judaica quanto à afirmação. Ele sabia que os judeus iam afirmar isso. E responde de imediato no versículo 15. Quando ele diz: de modo nenhum, de maneira alguma, pode haver injustiça da parte de Deus, ele já responde no versículo 15 com a seguinte afirmação: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, é uma vontade absoluta, decretiva, escolha de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, a pergunta que se segue é: mas isso está no original? Olha, a minha Bíblia não traz exatamente assim, portanto, eu fui para a versão que é mais usada no Brasil, usada pelo grupo pentecostal. No caso, a maioria, Assembleia de Deus. O que diz aí a versão corrigida, revista corrigida? Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Ou seja, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, se você procurar um bom professor de português, ele vai dizer que é exatamente a mesma fala que eu li na versão que usei da NVI. A versão atualizada diz a mesma coisa. Agora, olha o que diz a versão da NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Pastor, mas é assim que Deus atua? Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, Deus é soberano. Deus não precisa da participação, da quiescência e da aprovação humana para fazer nada. Veja o que diz lá no livro de Jó: onde tu estavas quando eu fiz isso e aquilo? Deus reduz Jó a nada, porque Jó não participou da criação. O Deus Trino: estávamos reunidos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí a prova do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo já presente. Não há participação humana. Não há participação de anjos, porque Deus cria os anjos. Deus cria o diabo antes dele ser expulso, antes dele decair. Portanto, não há participação humana. Deus não depende da participação nem da aprovação humana. Mas e aí? Vamos para o original. Será que no original... E aí, eu tive um grande amigo que há 3 semanas atrás me perguntou o seguinte, me afirmou o seguinte: a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico, em algumas porções em aramaico. Sim, não foi escrita no nosso idioma. Na época, os romanos dominaram o planeta, construíram estradas. Seu Deus se utiliza disso e do domínio grego na língua para fazer o Novo Testamento. Ele atingiu, se fosse feito em hebraico o Novo Testamento, não atingiria ninguém dos povos daquela época. Hoje, se a Bíblia estivesse sendo escrita, seria no idioma inglês, porque é o idioma que se fala no mundo inteiro a nível comercial. Portanto,
em grego, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, e terei pena de quem eu desejar. Portanto, vamos ver o que diz em grego. Eleiço, misericórdia, piedade, é a palavra em grego. Onaneleó, é um substantivo feminino, eleiço onaneleó. Ou seja, portanto, isso não depende de nós, é a ação de Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. No original, a palavra é misericórdia, é piedade. Deus não tem misericórdia de todos, porque nós pecamos e continuamos em pecado. Veja, o ser humano não se importa com Deus. Deus manda o Filho ao mundo e o mundo o crucifica. E cientificamente e teologicamente não há mais dúvidas da morte e da ressurreição de Jesus. Nunca houve. Há fatos e provas incontestáveis e irrefutáveis. Portanto, o que parece ser duro, para quem é servo de Deus e quem quer ler a Bíblia de forma correta, quem prega a palavra de Deus de forma correta, vai entender que Deus usa a misericórdia para com alguns. Lembra o que há 2 semanas atrás pregamos aqui? Nem todo filho de Abraão, nem todo o israelita é o povo chamado, é judeu, é israelita. O que Paulo estava dizendo? Não é um título, nasci em Israel, sou descendente de Abraão, estou salvo, a promessa foi feita a mim. E aí Paulo prova que a promessa foi feita para alguns de Israel. Na realidade, para os eleitos, que é uma soma, um conglomerado, me permitam o termo, de judeus, descendentes de Abraão de forma direta, e dos gentios, nós, o grego, que é o sinônimo, abre aspas, para grego, português, alemão, brasileiro, inglês, americano. Nós somos os eleitos. E também não são todos. Quando alguém crê em Deus, Deus o elegeu na eternidade. E depois de eleger, Deus nos dá a fé. Sem fé dada por Deus, não podemos crer nele. Se não cremos, não fomos salvos. Portanto, tem aí o versículo. Terei misericórdia de quem eu quiser. Terei pena de quem eu desejar. Versículo 16. Por isso, não depende do desejo ou do esforço humano. Não depender do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aí. Com certeza, Paulo está se utilizando do que existia na época e existe hoje. Há uma crendice de que eu me esforço, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. Se a salvação, se a vida piedosa, se o não errar fosse depender de mim, eu já estava no inferno. E nunca teria saído de lá. E nunca sairia. Lutero entendia isso. Por isso que Lutero se autoflagelava, se penitenciava, como muito segmento ainda católico romano defende. Você vai a Fátima em Portugal, ou você vai no Vaticano, as pessoas andam de joelhos. Você sobe a escadaria da Penha de joelhos para pagar a promessa, porque há a ilusão de que quando eu martirizo o meu corpo, quando eu me penitencio, eu consigo passaporte para uma vida eterna. A Bíblia desmente isso. A pregação expositiva vai nos apresentar um Deus misericordioso para com alguns, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos sem vida e Deus resgata alguns, aqueles a quem Ele quis. E quando Deus nos resgata, Deus não olha para nós. Deus não vê nada de bom em nós porque não existe. Deus nos concede graça. Deus nos envia o Filho e entrega ao Filho àqueles a quem Ele elegeu. E Jesus diz, num diálogo entre Ele e o Pai, aqueles que tu me dá, de modo nenhum lançarei fora. Portanto, não temos como perder a salvação, porque não fizemos nada para ganhá-la. Mas Deus nos mantém nele, perseverança dos santos. Santo em grego aí é separado, não é sem pecado. Portanto, descansamos maravilhosamente na graça de Deus que é derramada sobre nós e que nos mantém nele. A perseverança que temos é Deus quem nos dá. Decaímos, mas não permanecemos em pecado. Não nos afastamos totalmente, os que se afastam. Voltamos porque somos dele. A palavra do filho pródigo.
Ele retorna para o Pai. O retorno aí é porque Deus nos atrai e não nos joga fora. Veja que Pedro nega a Cristo. E nega de forma contundente. Não sou eu, não falei isso. Pedro quer negar até o sotaque. Pedro falava com sotaque galileu, com sotaque originário daquela região. Ele é identificado e ele diz, não sou eu, mulher. Não fui, não vi, não falei. E aí ele ouve o galo cantar, como Jesus havia pré-ordenado. E aí ele chora amargamente. Mas Pedro nunca foi para o mundo sem retorno. Ele abandona o ministério e Jesus fala, Pedro, ágape-me. Tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, tu sabes. Então, apacenta o meu rebanho, volta para o púlpito, numa linguagem contextualizada, volta para o púlpito, volta para pregar, reassume o chamado que eu te dei. Eu perdoo você pelo que você fez. A aplicabilidade de nós hoje, lembra quem escreveu, por que escreveu, qual o propósito e a aplicabilidade é isso. Não importa o pecado que eu e você tenhamos feito, Deus nos diz, volta para mim, continua a pregar, sofre por causa do meu nome, porque é o que nos espera. Não é uma vida mansa, essa ideologia, teologia fajuta e barata de que o crente está numa rede entre duas palmeiras, um mar no fundo e uma garça voando sobre o céu azul resplandecente, num berço esplêndido, né? Para lembrar a letra do hino da nação que vivemos. Não é isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, fala do próprio Filho de Deus, e Jesus é Deus. Portanto, se você vive uma vida piedosa, se você prega a palavra de Deus de forma correta, profunda, profíncua, fiel ao título, fiel ao texto original, você vai ter problemas como teve o apóstolo Paulo. A verdade vai incomodar o seu pecado e o pecado daqueles que ouvem. E nós não passamos de um nada. Charles Randall Spurgeon dizia para o rapaz que ele discipulava, repita sempre para mim, você não passa de um homem. E Spurgeon, quando pregava, Deus movia multidões, mas Spurgeon era um homem simples, como foi Calvino, Beza, Farel, Eduardo, o congregacional norte-americano, e tantos outros, Pedro, Paulo. Não passamos de réis mortais, mas Deus nos dá valor no Filho dele e no derramamento da graça sobre a nossa vida. Versículo 16. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas nos a Deus a sua misericórdia. Eu usei aqui uma outra versão, que é a versão atualizada. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A versão da NVI diz, portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Bem, por que Paulo usou esforço? Porque Paulo vivia num contexto, havia acabado o domínio grego, mas o grego e o romano, influenciado pelo grego, usavam muito competições. Os espartanos, o corpo ideal, a disputa. E aí, Paulo com certeza usa, porque o que é a corrida? Quanto mais você corre, mais chance você tem de ganhar, de chegar em primeiro lugar. E Paulo vai dizer, não depende do esforço humano, de quem corre, mas sim de Deus usar graça e misericórdia. Com certeza Paulo estava se usando do episódio da história real, embora na internet erradamente se diz uma lenda, é história real. Eu consultei um grande amigo meu que é pós-graduado em história. A história real, maratona, o corredor, o soldado Fedípedes correu de Atenas, ele era um ateniense, correu de maratona da batalha até o exército para dar a notícia de que os atenienses, os gregos, que viriam a ser os gregos, a nação que existe hoje, haviam ganho os persas. Ele correu 42 quilômetros, sem ter treinado para isso. Quando ele dá a notícia, ele cai morto de exaustão. Paulo usa esse exemplo. Não depende de você correr. Na corrida, sim, mas na vida espiritual não depende do seu esforço. Salvação não depende do ser humano. Por isso que nós, reformados, bíblicos, biblicistas, não fazemos apelo.
Que Deus não apela, Deus chama, e o chamado dele é irresistível. Não tem como o ser humano criado por Deus resistir ao Criador que o criou. Deus o chama, o convence do pecado, da justiça e do juízo, através da ação direta, eficaz, contundente, total do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Versículo 17. Pois a Escritura diz a Faraó. O que é a Escritura? A Bíblia. Eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. De quem Paulo está falando? Está se referindo a Faraó, pois diz a Escritura a Faraó. Deus levanta Faraó e o usa como mero marionete. Veja, no período veterotestamentário, está claro que Deus diz a Moisés, vai a Faraó e diz, deixa meu povo ir. Enquanto Moisés caminha, vamos imaginar, Deus endurece o coração de Faraó para não deixar. Pastor, mas Deus fala contra ele mesmo? Não. O versículo 17 vai explicar que Deus quer fazer notoriedade ao poder dele. Luz, câmara e ação. É para Deus. Deus aparece, convém que Deus cresça e que eu diminua e deixe de aparecer. Por isso, pecinhas, teatro, coreografia, qualquer ação dentro de um culto que vise o homem é um pecado. A palavra de Deus tem que ser exposta. O culto é teocêntrico, Deus no centro, o ser humano não aparece. Por isso que o homem fica atrás de um púlpito. Se possível fosse, nós nem apareceríamos. Calvino costumava usar uma roupagem de cor preta, uma toga, porque muito pastor era pobre na Europa e outros tinham um poder aquisitivo maior. Dentro de uma toga preta, todos eram iguais. Qual era a mensagem de Calvino? Simplicidade. Quem tem que aparecer é Deus. Então aparece a minha mão, a minha cabeça e mais nada. Vai-se ao púlpito, prega e sai-se do púlpito. O púlpito é usado somente para a mensagem, não para dar avisos, comida. Incrível isso. Como nos afastamos do original. Então, Deus está mostrando e mostrou em Faraó que ele tinha que aparecer. Deus mexe com os ídolos do Egito. O rio Nilo era adorado. O gado bovino era adorado. Deus mexe mandando 10 sinais, 10 pragas. Deus, inclusive, tira a vida de todo o neném primogênito, o primeiro de todas as famílias do Egito, e poupa as famílias dos judeus. Olha aí a eleição. Deus elege os bebês judeus e mata. Ora, um bebê egípcio, recém-nascido. Alguns nem falavam papai e mamãe, e Deus tira a vida. Deus não é mau por fazer isso. Eles já estavam em pecado, não seriam salvos nunca. Por isso Deus tira a vida, porque para quem não é salvo, e nunca será, e nós não sabemos quem é, quem serão, tanto faz morrer na infância como morrer com 80, 90 anos. A pessoa vai para o inferno. Isso é uma coisa dura de se ouvir, porque pastores não pregam isso na sua grande maioria. Isso é um sermão desagradável, vai mexer comigo, e aí se prega um sermão que massageia o coração, faz um cafuné na minha cabeça, agrada a mim, mas desagrada a Deus. Portanto, pois a Escritura, a Bíblia, diz a Faraó, eu levantei exatamente, olha o propósito, Deus levanta a Faraó exatamente com um propósito, mostrar em Faraó o poder dele, e para que o nome de Deus fosse proclamado. Até hoje, a ciência se curva. Conversando com esse amigo meu, ainda ontem, consultando uma coisa que eu já sabia, mas que na pesquisa da internet se diz hoje que era lenda. A história de Maratona não foi uma lenda, é uma história real. E ele me falou, olha, até hoje, em Maratona, na planície, as escavações mostram vestígios de armamento bélico usado por soldados, provando que ali houve uma batalha e uma vitória contundente e eficaz dos atenienses contra os persas. Ora, a mesma ciência comprova que há achados no fundo do Mar Vermelho, Red Sea, de carruagens egípcias. O que uma carruagem egípcia em número enorme estão fazendo no fundo do Mar Vermelho? Os egípcios colocaram lá
Porque a Bíblia diz que Deus abre, fende o mar, o povo judeu passa em pé enxuto, e depois Deus fecha o mar, tirando a vida de todo o exército egípcio, inclusive de Faraó, que no filme protagonizado pelo sueco já falecido Charlton Heston, e também nesse seriado feito por um segmento que para nós não são protestantes, que passa na nossa televisão sobre os 10 mandamentos, erradamente Faraó fica vivo e conversa com a esposa, volta vivo. Não existiu isso no original. Deus mata todos. Olha como a mensagem bíblica no original, com fidelidade, é diferente do que ouvimos. Estamos passando para as pessoas no Brasil e no mundo coisas que a Bíblia não fala. Deus não é injusto, porque a justiça de Deus prevê e ordena e decreta punidade e castigo para o pecado. Nós só não morremos espiritualmente porque Jesus nos salvou. E Jesus nos salvou morrendo e ressuscitando porque Deus nos entregou ao Filho. Romanos diz isso, a Bíblia toda fala isso. Versículo 18. E eu quero lembrar do título que eu dei. O poder decretivo, a vontade soberana. Deus decreta e a vontade dele é soberana sobre a vontade do ser humano. Que Deus não precisa dar satisfação a ser humano nenhum. O único Deus vivo e verdadeiro. Versículo 18 e último. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de um e não de outro, endurece um e não endurece outro. É claro isso na Bíblia. Ah, mas então eu não tenho culpa do meu pecado. Eu e você somos culpados do nosso próprio pecado. Veja, às vezes saímos de uma vigília ou de um tempo maior, somente orando e lendo a Bíblia, e na mesma hora, e se duvidar até mesmo durante a vigília, temos um mau pensamento. E um mau pensamento, quando infringe a lei de Deus, é pecado contra Deus. E basta um único pecado para não entrarmos na vida eterna. Por isso dependemos da graça de Deus. Fé e graça funcionam juntas. O derramar da graça me faz crer em Deus. Deus me dá fé quando Deus me elege lá na eternidade. Aí eu nasço e alguns vão já nascer numa família já salva, já protestante, que vive de forma piedosa. Outros vão se encontrar no minuto da morte, como o ladrão da cruz. Ali ele faz uma confissão de fé, sem ter estudado escola dominical, sem ter lido os livros do Antigo Testamento que já existiam, mas estavam separados. Porque Deus convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Isso me faz lembrar uma palestra que eu dei de um curso teológico numa das igrejas que passei, e por onde eu passo eu faço e crio cursos teológicos de ensinamento bíblico fiel aos originais. E nessa preleção a igreja estava lotada e mais de 60% eram de origem pentecostal. Muitos congregacionais, presbiterianos, batistas. As igrejas da localidade foram para aquela igreja onde eu pastoreava. E aí eu fiz uma pergunta propositadamente. Eu fiz assim. Eu queria que vocês me respondessem. Falei para eles: quem convence o homem do pecado? E quase que de coro a maioria levantou a mão e disse: o Espírito Santo. E está certo, o Espírito Santo convence o homem do pecado. João diz isso. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, o Consolador, Jesus afirma isso, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Afirmativa de Jesus, que é Deus. E aí eu fiz a segunda pergunta. Vou repetir. Na primeira, mais da metade do auditório das pessoas que estavam naquele templo disseram: o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quase que em coro. E eu fiz a segunda pergunta. E quando o homem não é convencido do pecado, quem é que não o convenceu? Houve um silêncio. Ninguém respondeu. Por quê? Porque pensaram: peraí, como assim? Quando a resposta é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence. Quando eu não sou convencido, quem é que não me convenceu? O Espírito Santo.
Mas aí há uma resistência de achar que quando não há conversão, não tem nada a ver com o Espírito Santo, tem a ver com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia me diz que a Trindade, o Deus Trino, vem até o homem, toma a iniciativa, converte o homem, levanta ele do túmulo, da vida de pecado, e o faz nova criatura, limpa todos os pecados. Por isso que o pecado que eu ainda vou cometer já foi perdoado na eternidade, mas eu peço perdão como forma de confissão. Diferente do que ouvimos, né? Que Bíblia você está ouvindo? Que mensagem está sendo pregada no Brasil e no mundo? A mensagem fiel, verdadeira, bíblica, que constrange o ser humano, que nos muda, que nos constrange, que nos convence. E tem que haver vida, comunhão íntima com Deus. Conta-se, isso não é fala minha, que ficou conhecido como o melhor sermão de Jonathan Edwards, mas não temos como medir, mas o sermão ficou conhecido no Brasil como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O avivalista, o reformado, o puritano Jonathan Edwards, pastor congregacional, filho de pastor presbiteriano, de origem inglesa, norte-americano, pregou esse sermão e foi embora, e alguém foi até a casa dele dizendo: pastor, volta para a igreja, ninguém consegue ir embora, as pessoas estão chorando. A intimidade com Deus era tão grande de Eduardo, que quando ele pregou, deu a bênção de Deus, em nome do próprio Deus, e foi embora, as pessoas tinham medo de levantar. A impressão que eles tinham é que o chão ia abrir e eu os engoli, Deus ia tragar todo mundo. Falta-nos a consciência do pecado. Eu tive um pastor quando era pequeno, já está na glória, que dizia o seguinte: eu não fazia algumas coisas que eu lembrava, o que minha mãe vai achar se soubesse e visse isso? E o que Deus está achando quando ele vê eu pecando? E aí ele fazia por não cometer aquele pecado. Falta-nos isso hoje. Falta-nos isso hoje. Não basta pegar o sermão de Eduardo e copiar e pregar, porque se não tiver vida íntima com Deus, horas de oração, horas de leitura bíblica, levamos 3, 4 horas vendo um filme, mas não nos dedicamos ao estudo, ao esboço da palavra, à leitura. E quando lemos, não vamos aos originais, ignoramos. Eu conheci um pastor que nem era pastor formado, nunca tinha feito teologia. Meu irmão, não estou dizendo que se você não fizer teologia, você não pode ser um pastor usado por Deus. Você pode ser um pastor leigo. Mas se você não estuda os originais de teologia, como é que você vai explicar? E aquele pastor disse para mim, ele exercia uma profissão secular durante a semana que não era da igreja. E eu entendo biblicamente que o pastor vive para o ministério exclusivamente. Paulo se afastou um pouco porque a igreja de Corinto não pagou a ele, mas ele voltou para o ministério. Porque aí você divide. E ele disse para mim: a minha Bíblia foi escrita em português, a minha também. Mas o original é em grego, em hebraico. Se eu não souber os originais, eu tiver uma leve noção, se eu não pesquisar com quem sabe, eu vou pregar heresia. Se eu não souber fazer uma interpretação verdadeira com o texto original, eu vou pregar heresia e não vou viver a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Deus. Portanto, esses 5 versículos mostram claramente que Deus usou Faraó, Deus endureceu Faraó, Deus tem misericórdia, piedade dos dele, não de todos. Eu não sei quem Deus vai salvar no meu cronos, no meu tic-tac do relógio, no meu tempo, mas Deus já o fez lá na eternidade. Por isso que não se faz apelo, por isso que não tem lógica os apelos, porque não vem de Deus. Imagine isso. Pesquise, meu irmão, não vá atrás de falácias, nem de pregações que não são bibliocêntricas, nem cristocêntricas. Não permaneça num culto onde não é teocêntrico, Deus no centro. O culto é parado com N mensagem para o homem, para a mulher, para o café, para o pé, para o chulé, para a criança, culto do bebê. Temos culto para tudo. O culto é para Deus. Deus é pregado. Deus não é homenageado. Deus é louvado. Olha a diferença. E pastores que pregam sermão com fidelidade são perseguidos, são expulsos, são corridos. Mas dormimos
quando colocamos a cabeça no travesseiro, me permito ter como um anjo a noite toda, porque estamos certos e convencidos de que pregamos a Bíblia de forma verdadeira. Somos falíveis a cometer erros porque humanos somos, mas temos o zelo de pesquisar e viver uma vida piedosa. Faça isso. Divulgue o máximo que puder essa e outras mensagens reformadas, bíblicas, com o máximo de número de pessoas que você puder, no Facebook, no WhatsApp, para que as pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. Viva isso! Pesquise, leia, mude de vida. Essa é a mensagem de Deus para nós nesse domingo. Deus tem misericórdia, piedade de quem Ele quer, não de quem eu quero que Ele tenha. Essa é a mensagem bíblica. Deus é misericordioso. Deus é longânimo, mas Deus, na sua piedade e misericórdia, é justo e Ele pune o pecado. Por isso que Jesus foi morto na cruz, porque Jesus morreu pelo meu e o seu pecado, e Deus pune o pecado com a morte. Por isso que Jesus tinha que morrer. Mas Jesus ressuscitou, porque Ele tinha que ressuscitar. Isso não foi o plano B, foi o plano único, original de Deus na eternidade. E dentro desse plano decretivo, soberano, que perfaz a vontade única do único Deus vivo e verdadeiro, estamos inclusos nós, os eleitos, e eu não tenho a menor ideia de todos os eleitos. Eu prego a palavra de Deus, e Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante a vontade dele, escrita e nos revelada na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa mensagem. Senhor, transforma o nosso coração. Usa-nos, Senhor, e dá-nos pavor. Ajuda-nos a detestarmos o pecado. Ajuda-nos a nos esmurrarmos, simbolicamente falando, na nossa vida contra os erros. Ajuda-nos a querermos uma vida cada vez mais piedosa, a termos um culto enxuto, onde a Tua palavra é pregada, onde os cânticos cantados saem da Bíblia ou de letras que não vão bulir os ensinamentos bíblicos. Ajuda-nos a vivermos uma vida não de citação, como ouvimos hoje. Todos são crentes, são gospel, mas não vão à igreja, não vivem um culto presencial, sinercomai, como a Tua palavra diz no original. Não leem a Bíblia, não oram, não estudam. Dá-nos uma vida piedosa, Senhor. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja, e como igrejas reformadas, igrejas que não tem medo de pregar a Tua palavra. Doa a quem doer, incomode a quem a incomodar, porque visamos alegrar e fazer a vontade Tua, Senhor. Obrigado porque tens nos perdoado os pecados. Confessamos no Senhor, pecadores e miseráveis. Precisamos da Tua infinita misericórdia e graça. Usa-nos para pregarmos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor. Tua palavra diz que se pedimos, nos seria dado, para que venhamos a pregar a Tua palavra, fiel ao texto original. Em nome e por amor de Jesus. Permita-nos, Senhor, que a cada domingo essa e outras mensagens bíblicas aumentem o atingir as pessoas por esse Brasil afora e pelo mundo afora, para que as pessoas mudem de vida, uma vez tocadas pelo Teu poder, através da ação de Teu Filho, no selar do Teu Santo Espírito. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Deus te abençoe.